Beleza, então. Ivan, seja bem-vindo de forma oficial agora, então, ao projeto. A ideia, como eu Beleza, estava te Daniel. falando, é conversar, né, com várias pessoas, ouvir e coletar várias vozes de quem é o William, né? E como que ele pôde, né, no período que vocês trabalharam juntos, te desenvolver num processo de desenvolvimento humano e também na formação como líder, né? Dentro da Uhum. organização onde vocês atuam, tá? E para que a gente dê esse pontapé inicial, para que a gente inicie esse bate-papo aí nessa noite, me conta um pouquinho, quem é o Ivan? Como é que tu conheceu o William? Como é que ele passou a fazer parte na tua vida? Para que a gente possa também te conhecer um pouquinho. Não, beleza. Sim, enfim, eu sou Ivan, né? Eu trabalho com tecnologia, sou formado em tecnologia, né? Nos últimos tempos, como gerente de projetos, enfim, líder de pessoas, ou enfim, papéis ali dentro da agilidade, como o Scrum Master ou Agile Coach, né? E conheci o William exatamente em uma dessas minhas experiências profissionais, que é a empresa onde eu estou até hoje, né? Que é uma empresa aí do Rio Grande do Sul, na qual o William ele era o head, né? Ele era o líder ali de uma área, né, de delivery, vamos dizer assim, né? Onde a gente fazia todo esse processo de entrega, de desenvolvimento e entrega de software para clientes. Tá, e enfim, conheci o William nesse meio, né? Numa oportunidade que surgiu dentro da empresa, e aí, enfim, uma primeira conversa ali com outros líderes da empresa, dentre eles o William também, que ia ser o meu head direto, e assim que eu conheci ele. Né? O William é um cara também que vem de tecnologia, né? Então a gente teve uma certa afinidade também em relação a isso, que são histórias parecidas. Que bacana, demais. E assim, cara, quando a Hum? gente fala, né, de William, né, e vamos trazer o William Brose, vamos dizer assim, o que que te remete, né, o que que te lembra, né, quando a gente comenta dele? O que que representa? Vamos mudar um pouquinho a pergunta. O que que ele representa para o Ivan quando a gente fala? O que que vem à tua mente de primeiro, de bate-pronto, assim, quando a gente fala do William? Cara, pessoas. O William é um cara que, desde as primeiras experiências que eu tive com ele, os primeiros contatos, foi interessante o quanto que ele consegue, de fato, ter uma boa leitura e entender pessoas, né? E aí até aquela habilidade, digamos assim, de você conseguir entender a melhor forma de negociar com a pessoa, a melhor forma até de apresentar uma ideia, né, para a pessoa. O William, acho que ele é um cara que é muito bom nisso, né, na relação com o William, que, né, durou aí quase 2 anos, né, muito do que eu experimentei também foi isso. Né, o William ele é um cara que ele tende a confiar, porque acho que exatamente por isso, né, porque ele consegue entender e conhecer as pessoas ali num espaço de tempo bem pequeno, e a partir daí acho que ele já consegue ter uma visão, né, do que aquela pessoa tem de ponto forte, ponto fraco, ajudar a desenvolver essas coisas e com isso ele consegue estabelecer essa relação de confiança bem rápido, né? Porque acho que ele sabe exatamente o que dá para esperar e o que, enfim, tem para desenvolver ali em relação às pessoas. Que bacana, cara. Interessante, né? Pessoas, né? E aí, claro, tu desenvolve a tua resposta para entender, e eu imagino que para uma pessoa ser, né, referenciada ou lembrada de cara, assim, de bate-pronto como pessoas, ele tem um lado humano incrível. Uhum. Ele tem um lado humano que é muito desenvolvido. E aí a gente vai canalizar um pouquinho essa entrevista para esse lado. Como é que ele é como ser humano? Como ele é no dia a dia? Como ele é para ser pessoa como representativa para o Ivan, como que ele é no dia a dia como ser humano? Ele é um cara tranquilo, de gente boa, conversa, acessível? Conta um pouquinho pra gente. Cara, acho que até faz parte até desse aspecto, dessa capacidade que o William tem, né? O William ele é um cara que, por mais que a gente venha para uma reunião de trabalho, as primeiras palavras do William normalmente vão ser relacionadas à questão de pessoa, de entender como está o seu momento, o que que você está passando, o que está acontecendo ali, né, no seu dia a dia, a família, enfim. É meio que aquela visão, né? Pô, mas como que você está se sentindo, independente do que a gente tem que fazer aqui de trabalho? Né? E acho que a partir daí ele consegue até criar uma conexão em relação àquilo que você vai expor ou vai falar em relação ao trabalho ali, né? E o teu momento. Tá? Então acho que eu diria que é isso. Acho que ele tem uma sensibilidade muito grande em relação a isso. Tá? Eu brincava com ele, às vezes, até em algumas situações, depois da relação estar um pouco mais avançada, até que, pô, parecia até que ele tinha algumas coisas até assim, digamos assim, fora do cotidiano, assim, sabe? Aquela coisa assim, meio cabe tipo, um sexto sentido, ou alguma coisa nessa visão de conseguir enxergar além, de ter um olhar especial ali, de perceber quando, pô, uma pessoa está bem, uma pessoa não está tão bem assim, uma pessoa está com alguma situação ali que está tirando ela, digamos assim, né, do estado normal dela. Acho que essa é uma habilidade bem interessante do William e tem muito a ver com essa questão do humano, tá? Até, enfim,
conforme você conhece um pouco mais, né, sobre o William, você percebe que é uma das coisas que ele gosta de estudar, inclusive no dia a dia ali, né, que é essa questão do estudo das pessoas. E mostra que, de fato, é o aspecto que ele traz para o dia a dia ali das relações, entendeu? Esse Com certeza. estudo, diferentes personalidades. Que legal. E dentro desse processo, digamos assim, Ivan, né, de conhecer as pessoas, estudar o comportamento delas, fazer essa diferença, né, num avanço, esquecendo um pouco do ponto de vista profissional, porque eu acho que não é o que, digamos assim, apenas rege, né, dentro de uma Uhum. organização, tu tem que ter um lado do ponto de vista humano, né? E se ele conseguiu fazer isso de tal forma, com tantas e tantas pessoas, como é que ele te ajudou nesse processo? Ele te ajudou no processo de desenvolvimento humano também, como profissional? Como que foi esse casamento, vamos dizer assim, do William com o Ivan no sentido profissional, na entrega de resultados, nos projetos, independente do projeto ser grande, pequeno, enfim, como é que foi esse desenvolvimento do Ivan? Cara, foi, acho que assim, o William me liderava, mas eu também tinha algumas pessoas que eu tinha que liderar. Eu acho que um aspecto importante dessa, né, digamos assim, essa troca com o William foi exatamente de trazer para o meu modelo de liderança também algo que eu até já percebia, estudava e queria desenvolver. E eu acho que o William me deu alguns exemplos práticos de como, de fato, né, fazer, né, que é essa ideia de você trazer essa visão humana para essa relação, mesmo que ela seja uma relação profissional, né? Eu lembro que, tipo assim, tanto que é assim, você chega num nível, né, de relacionamento com as pessoas em que você acaba até passando a barreira do pessoal. E é interessante falar isso, que, por exemplo, o William é do Rio Grande do Sul, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e ainda assim a gente conseguiu construir uma relação, né, de trocar ideia, trocar mensagem de WhatsApp, falar ali sobre coisas pessoais, né, tá, né, conectado às questões pessoais também que estavam acontecendo ali, né, no dia a dia de um e outro, como por exemplo, eu fui pai no meio, né, dessa relação ali, né, desde que eu cheguei aqui na Meta, então assim, o William acompanhou isso bem de perto, então assim, essas questões pessoais também entravam muito ali no dia a dia. Tá, e eu acho que um aprendizado que eu trago dessa relação com o William, que tem sido bem positivo para mim até aqui na evolução da carreira, é esse de você olhar para as pessoas de fato enquanto pessoas e ter também essa preocupação e esse cuidado com essa parte humana, né? Essa parte do ser humano que está ali por trás daquele profissional, que tem N competências técnicas, mas que também é uma pessoa e que você precisa entender também, além, né, das competências técnicas, o que ele pode fazer em termos de entrega, como que esse humano funciona para que ele consiga entregar melhor ainda. Então, acho que isso foi um catalisador, digamos assim, dessa relação com o Ulisses, com o William ali. Que bacana, cara. Não tem, eu não vejo, sinceramente, hoje no modelo de, vamos usar um jargão, governança, né? Mas só para, né, para entender o que eu quero falar agora e comentar. Porque a gente vinha, né, e vem de um modelo tradicional de organização, onde nós temos, né, toda a gama, né, de chefias, gerente, coordenador, Uhum, né, e assim vai indo. E ter uma pessoa que tem esse entendimento fácil de como trabalhar com pessoas, de gerir pessoas, fazer com que elas, né, possam colocar a sua maneira, o seu dia a dia, e fazer isso de uma maneira tranquila e natural, faz com que todo o time seja engajado e faça com que ela possa ser desenvolvida, né? Acho que isso é sim. muito bacana. E puxando o gancho disso, Ivan, quais pontos assim tu acha que foram fundamentais ou foram pontos chaves dessa liderança, desse head, né, do William, quando vocês trabalharam juntos? Tem alguma coisa que foi mais significativo e que tu tenha, né, notado disso numa mentoria, numa conversa, numa reunião, por que não? Alguma coisa de negócios que tu possa elencar como pontos fundamentais ou pontos chaves dele? Sim, cara, uma coisa muito interessante é a forma como o William ele sabia, né, dar às pessoas certas as atribuições corretas, né, que tem muito a ver e por vezes até contrariando até o que seria talvez o currículo da pessoa ou o que se esperava em relação àquela pessoa, dado o background profissional que ela tinha, né, o passado profissional que ela tinha, né, e ele conseguia enxergar às vezes que, cara, não, vamos de repente colocar essa pessoa aqui à frente desse projeto porque eu acho que tende a dar certo. Assim, é claro que a gente sempre tinha ali um acompanhamento muito de perto, aconselhamento também muito de perto, mas é interessante porque na maioria das vezes a gente teve aqui situações de casos de sucesso mesmo.
né, de pessoas que talvez vinham ali que numa visão talvez mais, como que eu posso dizer, analítica, pura e simplesmente ali do currículo e história profissional, você colocaria aquela pessoa para uma determinada tarefa ou um determinado projeto, e ele tinha uma visão talvez um pouco além disso, de não, cara, vamos desafiar essa pessoa colocando ela aqui talvez um pouquinho fora da área de conforto dela, com um pouquinho de apoio, e eu acho que ela vai conseguir engrenar, e por vezes engrenou. Tá? E outra coisa também que eu acho que é uma habilidade que é bem difícil de você exercitar quando você é líder, e que eu vi o William exercitando isso várias vezes, que é a habilidade de fato de você delegar, né? O William, ele tinha uma sabedoria, vamos dizer assim, né, na lida ali com as pessoas e com o time, né, de conseguir, às vezes, até falar, cara, não, vai lá, decide e faz o que você de fato acha melhor. A gente está junto aqui em relação à tua decisão, mas eu não quero te influenciar ou, enfim, ou dizer muito para você o que fazer. Né? Eu acho que isso propiciou assim para a galera, o pessoal que a gente trabalhava junto aqui, um aprendizado, a possibilidade de aprendizados bem interessantes, né? Que é você ir lá de fato viver uma experiência sem medo, sem preocupação, sabendo que você tem o apoio ali de quem está te liderando e a confiança também de que você vai conseguir tomar uma boa decisão. E até o feedback disso também era bem interessante, porque por vezes as coisas davam certo, outras vezes não tão certo, mas ainda assim essa confiança permanecia e existia ali uma conversa bem mais no sentido de entender, né, o que de repente a gente tomou de decisão errada, do que essa visão de que, pô, mas beleza, você que tomou essa decisão, então a responsabilidade é sua. Isso eu acho que também era uma ação e uma prática bem legal que a gente tinha aqui no dia a dia com o William. Marcou legal também isso. Falou um ponto fundamental, né? A gente, claro, né, tá aqui fazendo um trabalho, um projeto e coleta coisas boas, óbvio, mas nem tudo são flores, né? Isso aí. Tem um lado ruim, né, em algum momento, natural, né? É uma empresa, é uma organização, visa lucros, visa resultado, é projeto. O cliente, às vezes, né, esquece um escopo, um determinado levantamento de Uhum. requisito, tem que voltar, enfim, e aí não dá certo, e aí volta tudo de novo. Então não tem um ponto somente, né, tudo perfeito e maravilhoso. Tem que realinhar muitas vezes corrigir o foco, o marco para poder tudo dar certo. E isso é Sim, muito importante, né, porque essa motivação e essa ação, né, de um líder, ele é fundamental, né, porque para isso ele é o líder, né, ele está ali sim. capitaneando todo mundo, organizando todo mundo, não deixando a situação esmorecer para que possa, né, entregar e tudo acontecer. Que bacana. E assim, tu consegue notar uma diferença dentro de ti mesmo, olhando agora para dentro de ti, de antes e depois desses 2 anos de convivência com o William, aonde que eu quero chegar com isso? Sei lá, Uhum. talvez nos teus liderados hoje, no teu dia a dia, ou até mesmo no período que vocês atuaram juntos, de insights, de ideias, de conversas, de padrões, de maneira de conversar mesmo, ou até mesmo metodologias de trabalho, enfim, que serviram de referência e que até hoje perduram no teu dia a dia? Cara, não, sim, com certeza. Essa, assim, eu acho que tem uma coisa que o William exercitava muito e que eu passei e trouxe como prática também para o meu dia a dia, que é a questão de você incentivar o feedback reverso, né? Existe uma expectativa muito grande do liderado estar ouvindo o feedback do líder, né? E tinha uma coisa que o William exercitava muito com a gente, que é a ideia de que, não, cara, olha só, a gente marcou essa conversa aqui, mas não sou eu que venho aqui, digamos assim, como teu avaliador para te dar um feedback, te dizer como você está indo. Eu quero ouvir de ti como que você acha que eu estou indo, o que que você acha que eu tenho que mudar e tudo. E assim, e a forma como você faz isso, como o William fazia isso, né, que foi o que eu fui tentando ali ajustar e trazer para o meu dia a dia também, que é a forma de você tornar essa conversa leve, no sentido que, de fato, com o tempo e com como as pessoas entendem que isso de fato é um ambiente seguro e que você pode falar ali porque não vai ter problema algum, você consegue de fato colher muita informação que te ajudam a evoluir. Tá? Então, acho que tem alguns aspectos de evolução, plano de ação, mudanças até em termos de alguns posicionamentos ou até em alguns relacionamentos, né, de algumas pessoas que preferem fazer as coisas de uma determinada forma, que foi muito, eu consegui engrandecer muito com essa contribuição e com esse aprendizado que eu tive com o William, entendeu? Dessa prática, de você ir para uma conversa com o liderado, não no sentido de falar para o liderado sobre como as coisas estão, e sim ouvir do liderado como ele está sentindo as coisas. Entendi. Entendeu? Não, com certeza. E isso muda conceito, né, Ivan? Acho que Sim.
Quando tu tá num modo operante natural, as pessoas que vão para esse time acham que é o normal, vamos dizer assim. E aí tu muda, né? Tu cria um novo Uhum, conceito, um novo paradigma, uma nova forma, né, de versionar isso, digamos assim, dentro da mentalidade de cada um, porque tu, né, tudo que tu fez até então muda um pouquinho o escopo. E a pessoa, acho que nesse aspecto, ela acaba se sentindo mais confiante, ela acaba se sentindo mais assertiva nas suas decisões. Mesmo que dê errado, eles têm a confiança, né, de saber que pode dar errado não vai ter nenhum tipo de cobrança. isso. Não no sentido, né? Obviamente que a gente sabe que visa lucros, é óbvio, vai ter a cobrança, mas no Sim. sentido de que não vai ter nenhum tipo de sanção, não vai ser nenhum tipo de punição, não. Vamos entender onde você errou ou como nós erramos, para que no futuro a gente não erre mais dessa forma e entenda de uma forma diferente alguma coisa. Bem interessante essa tua colocação. Não, Muito exatamente. Isso é importante até de falar, porque assim, a gente aqui atuando na área aqui com o Ulisses, até pela característica da empresa também, a gente tem um foco muito grande em resultado, né? E com o William aqui, durante todo esse tempo a gente estava aqui junto, a gente sempre conseguiu alcançar os resultados, sempre conseguiu, né, evoluir e chegar ali, digamos assim, às metas e o que a gente tinha em termos de perspectiva. Mas é o que eu estou dizendo, acho que sempre muito com essa visão da contribuição, do trabalhando como par, né? E assim, existia a pressão do resultado, sim, porque é o que você falou, é uma empresa, então você tem que, né, entregar resultados, mas aquela pressão, que eu vou dizer, uma pressão positiva, bom. sabe, de fazer com que todo mundo esteja ali engajado e com aquela força de que a gente precisa seguir, e não aquela pressão que te oprime, que às vezes te deixa ali congelado com medo de tomar uma ação e ter um resultado reverso que vá, né, gerar uma punição ou algum tipo de exposição negativa, vamos dizer assim. Tu usou uma palavra que eu achei que tu ia falar e tu não usou, eu vou usar. Tu não trabalha como obrigação, né? Tu trabalha por prazer, tu trabalha por Isso aí. camisa mesmo, né? Não é uma obrigação. Ok, a gente sabe que é uma obrigação diária, tem horas corridas, enfim, tudo mais. A gente sabe disso. Mas não se torna uma obrigação, se torna parte integrante daquele projeto, daquele produto, daquele case, É, daquela empresa e tudo mais. é a visão do engajamento, né? Você não está fazendo aquilo ali por simplesmente porque você vai receber um salário no final do mês ou porque Exato. você precisa estar ali daquele emprego. Você vê de fato que existe um propósito por trás de tudo aquilo ali, tu vê que tem todo um time jogando junto e em prol desse resultado comum, e isso te faz querer estar ali e querer fazer. Com certeza. E nessa vivência aí de 2 anos, praticamente, que vocês atuaram, né, como pares, ou lado a lado, ou até mesmo, né, em projetos distintos e tudo mais, tem algum aprendizado, alguma mensagem, alguma determinada ação ou reunião, sei lá, alguma ação que vocês trabalharam diretamente e que tu lembre, para que possa comentar com a gente, no sentido que, vamos dizer assim, que tenha te marcado dentro dessa trajetória de 2 anos? Cara, eu acho que uma ação que a gente executou num determinado momento em que a gente queria dar uma olhada e entender se a estratégia que a gente estava adotando para a área e automaticamente se conectando à estratégia da empresa estava correta. E, cara, a gente fez uma imersão nossa ali, a gente reuniu um grupo nosso e, enfim, saiu do Rio Grande do Sul, o William veio aqui para São Paulo, a gente se encontrou em São Paulo, e a gente passou, de fato, 2 dias praticamente trancados dentro de uma sala, olhando, né, para nossa área como um todo, as ações que a gente fazia, o que que nos ajudava, o que que nos atrapalhava, e começou a tentar direcionar, digamos assim, as ações. Tá? Uhum. E foi bem interessante porque foi assim, o William, ele era o nosso líder, né? E era, digamos assim, acho que o head de todas as pessoas que estavam ali envolvidas nesse trabalho, mas foi um trabalho que a gente realizou muito ombro a ombro mesmo, né? Todo mundo com a mesma voz, todo mundo com a mesma abertura para posicionamento, muitas decisões e até visões do William, né, sendo revistas ali, a gente mostrando e ele entendendo que não eram bem exatamente aquilo ali, a gente ajustando e botando em prática depois disso, né? Acho que é o mais importante até, depois de todas essas conversas, a gente colocar em prática de fato as ações conforme o que aquele time, né, aquele grupo, né, que ele reuniu ali, decidiu. Então, assim, esse exercício com ele, né, de colaboração, de dar voz a todo mundo e, de fato, coisas bem estratégicas da área, coisas que mexiam exatamente, assim, diretamente com nossos resultados, diretamente com a forma como a gente fazia as coisas e que era a forma segura,
né? Porque eu volto a dizer, né? A gente tinha resultados muito positivos da área. Então, você pensar em mexer nisso, né? Você está trazendo um risco, digamos assim, né? De talvez as coisas não darem certo e você perder ali o resultado que você costuma já entregar. Mas foi bem interessante. Isso me marcou bastante também, que foi também um exemplo meio que de coragem, né? De você vir, ouvir as pessoas e colocar em prática ações que nem sempre eram as ações que já estavam acontecendo ali, que estavam na sua zona de conforto, ou que eram as suas ideias. Isso eu achei bem interessante também em relação a isso. Foi uma das coisas que a gente fez junto que me marcou, entendeu? Com certeza. Eu costumo dizer assim que trazendo para o lado, num ponto de vista do conhecimento, eu penso que ele não pode ter vaidades, né? O conhecimento, ele Uhum, é passar. Eu preciso passar para alguém, porque ele vai ficar comigo se eu não passar, e ele vai terminar. Então, eu não posso guardar para mim. E aí, fazendo analogia do que tu comentou, é interessante, né? Porque a gente sabe muito bem que existe vaidade nas lideranças, sim. né? É normal, vamos dizer assim, mesmo que seja anormal, mas existe. As pessoas que atingem um determinado patamar dentro de uma organização, elas acabam não querendo passar, sentem medo de ser substituídas, enfim, e tudo mais. E é interessante na tua fala e na tua resposta de ver um líder que se deixou tranquilamente, não, se eu estou errado, eu vou mudar e a gente vai mudar o foco, a direção e vamos repensar. Beleza, precisamos ficar 2 dias aqui numa sala, vamos ficar e vamos organizar tudo de novo. E se eu tiver Uhum, que mudar aquilo que eu tinha planejado, vamos mudar junto como um time. E é interessante, bacana demais essa a tua resposta e pensar nesse formato de liderança que faz com que todo mundo engaje, né? Vamos dizer assim, sim. e todo mundo pegue junto, né? É bem bacana mesmo. E por essas e outras, Ivan, tu Uhum. entende que ele seja uma pessoa certa, capacitada para formar e desenvolver novas lideranças? Cara, sim, acredito que sim. Até porque, assim, além de toda essa parte, digamos assim, que eu diria que é do comportamental do William, né? Essa característica, o soft skill, vamos dizer assim, que ele Sim, tem, que eu acho que ajuda bastante essa conexão com pessoas e essa transferência de conhecimento, tá? Ele tem todo um background técnico e acadêmico mesmo, né? O William ele é um estudioso, né, de N temas. Então, acho que assim, você consegue juntar, né, duas coisas ali que são bem importantes quando você pensa em formação de líder. Né? Eu que, enfim, já estou ali nesse desafio de liderar pessoas há um certo tempo, enfim, todas as pessoas em quem eu consegui buscar essa visão de inspiração, né, para você, né, tentar se tornar um líder melhor, tentar conduzir as coisas de uma forma melhor, são duas características, né, essas duas características eu sempre procurei nelas. Né, que é esse conhecimento teórico, esse conhecimento, né, de literatura, vamos dizer assim, sim. tá? E essa habilidade de fato de se conectar com pessoas, de entender de pessoas, né, de ter um soft skill. Então, eu acho que sim, o William é um cara que tanto que assim, quando a gente conversou agora, por exemplo, né, agora quando a gente trocou uma ideia ali recentemente e tal, é um cara com quem eu gosto de conversar, porque independente de hoje estar em outros desafios, estar vivendo aí uma outra jornada, a gente sempre consegue trocas muito boas. Que ele traz insights, ele conta sobre experiências que ele está vivendo, ou ideias que ele está tendo. Isso ajuda você, digamos assim, a também refletir um pouco e olhar talvez um pouco fora da caixa ali do ambiente onde você está. Que legal. É como se tu estivesse chegando do lado de um cara com um copo cheio e teu tá meio cheio, vamos dizer assim. E É isso aí. tu traz alguma coisa contigo. Tu vai deixar o teu copo cheio, por mais que o dele fique meio cheio, meio vazio, vamos dizer assim, né? Que Isso legal, aí. cara. Isso Que aí. bacana mesmo. Ivan, antes de nós ir para a parte final, preciso, né, te agradecer imensamente o carinho e a atenção. A gente está em home office, eu sei muito bem como é a correria, filhos, horário, É, é complicado. Tenho também uma filha, né? Ela só não está em casa, porque se ela tivesse, é que ela estaria correndo para lá e para cá, que nem a... não sei se tu viu as minhas Eu passando vi. aqui. Por isso que eu estou Elas estão comentando. aqui. Por isso que eu estou comentando. Então a minha só não está em casa, por isso que ela não está aqui também. Então fica tranquilo, a gente sabe muito bem que é o momento. E a gente Uhum. teve, né, que se reinventar, a tecnologia Isso veio para aí. nos aliar e vamos lá, vamos em frente. É um novo normal que não muda mais, né? A gente vai É, viver assim daqui para frente, não tenha dúvida. As empresas se adaptaram a isso e a gente é a nova realidade do meio tecnológico, não tenha dúvida disso. Então eu preciso te agradecer imensamente e também, né, legal. trazer o sentimento do William, com certeza, quando ele convoca, porque eu brinco com todo mundo que ele não te chamou, ele te convocou. Por quê? É, Tem uma lista de
cara, quantas pessoas passaram pela trajetória profissional dele? E algumas apenas, né, estão dentro desse projeto. Então, para mim, ele me incumbiu de conversar com cada um de vocês. É muito especial e não tenha dúvida que é a representatividade de que ele tenha marcado também a tua vida, assim como você marcou a dele. Não tenha dúvida disso. Não é, Isso é legal. Essa não é troca é muito legal. discurso, não estou lendo nenhum roteiro nesse momento porque é o sentimento que eu tenho. Não tenha dúvida disso, tá bom? Legal. Vamos para a última parte, então. Sintetizando e resumindo um pouquinho de todo esse bate-papo que a gente está aqui conversando há mais ou menos uns 20 a 30 minutos, mais ou menos. Que Uhum. palavra que tu consegue representar o William dentro do Ivan? Quando tu pensa no William, qual palavra sintetiza a figura do William para ti? Pessoas, cara. É o que eu falei, acho que é pessoas. Acho que eu penso no William, na liderança do William, sabe, a visão de, sabe, pessoas em primeiro plano é o que me vem à mente sempre. Sensacional. Que palavra que tu consegue traduzir a capacidade ou até mesmo a forma com que ele forma novos líderes? E aqui eu não digo apenas no sentido literal da empresa, eu digo de pessoas mesmo. Liderança no sentido de tomar decisões para a vida, para tudo. Que palavra sintetiza isso para ti? Ah, pensando no William, talvez a escuta, a habilidade de ouvir genuinamente, sabe? Eu acho que o William ele é um cara que ele tem essa. Acho que talvez isso até que facilita essa questão dele com pessoas, né? Porque eu acho que todo mundo gosta de ser ouvido, né? E o William ele tem essa habilidade, ele consegue ouvir mais do que falar e ele consegue ser mais assertivo quando ele fala, exatamente porque ele ouve genuinamente. Então acho que a Legal. escuta talvez seja uma palavra que Que para legal. sintetizar isso. Não, e interessante que tu falou o genuíno, né? Ou seja, ele ouve e ainda faz valer, né? A voz de quem Isso está aí. ouvindo, né? É interessante, né? Muito bacana. Cara, uma palavra que tu consegue traduzir a principal mudança que houve dentro do Ivan. Dentro do Ivan, por ter convivido 2 anos e até mesmo né, posterior a isso, né? Vocês conversaram dias atrás, como tu falou na conversa. Que palavra sintetiza isso? Dessa mudança de conceitos, de paradigmas, de maneira de pensar que o Ivan pode representar o líder? Cara, eu diria sensibilidade. Vamos chamar de sensibilidade, que é essa. O que que eu estou chamando de sensibilidade aqui, né? Você de fato conseguir perceber o humano. Tá? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, entre outras coisas, mas uma das grandes coisas que eu aprendi com o Ulisses, com o William, é essa questão exatamente de você conhecer o humano, né? Você sentir exatamente essa sensibilidade, né? De você conseguir sentir o humano. Desculpa, cara, vamos lá, agora foi. Fica tranquilo, não tem problema. Então, para nós seguirmos aqui nessa última parte, cara, por tudo isso que a gente vem falando e conversando aqui ao longo desse tempo, mais ou menos uns 20 a 30 minutos, a pergunta que eu preciso te fazer é se tu indicaria ele como mentor de novos líderes, empresas e organizações. E por tudo isso que a gente está conversando, eu acredito que sim. Então, eu vou mudar o final dessa pergunta. Vou É, perguntar para o Ivan por quê. Por que, que o Ivan indicaria ele como mentor? cara, que eu acho que assim, um dos aspectos, e aí eu vou te falar, né? A gente trabalha com consultoria e com pessoas e liderança, a gente percebe bastante disso. Acho que um dos aspectos mais complicados da gente encontrar hoje em líderes é exatamente essa capacidade de entender pessoas. Né, entender que as pessoas são únicas, né? Todas elas são diferentes, por mais que você consiga talvez criar subgrupos ou ter características comuns, cada pessoa é uma pessoa. Né? Então, eu acho que se você quer se tornar um líder, se você quer é uma empresa que quer, digamos assim, né, ter uma habilidade de liderar as pessoas que estão ali formando essa empresa, é importante você ter alguém que possa te ajudar nessa jornada e que tenha essa habilidade de entender os diferentes tipos de pessoas e te mostrar que o fato de uma pessoa ter uma característica X, que talvez pareça que não se adeque tanto ao seu meio, na verdade pode ser positivo no sentido de fazer com que seu meio aprenda mais rápido ou aprenda coisas novas. Tá? Então, eu acho que isso é uma das coisas que o William tem capacidade de contribuir muito, né, de trazer para você essa visão de entender cada pessoa como uma pessoa e a explorar os aspectos positivos que aquela pessoa pode trazer para o meio, para o ambiente, seja ele corporativo, ou, enfim, pessoal, de aprendizado. Eu acho que aí o porquê indicar o William, eu acho que seria bem nessa visão, né, de você ter o suporte, né, e o apoio de alguém que vai trazer essa habilidade para o teu dia a dia.
né? E que a gente sabe que, por mais que talvez até você já tenha, vale a pena você ter alguém para trocar e desenvolver ainda mais essa capacidade. Sensacional. Olha, não tenho que, né, assino embaixo tudo que tu comentou e falou nessa entrevista, acho que é especial demais. Eu faço, né, minhas as tuas palavras porque eu vivo isso na prática. Tu teve a oportunidade de viver trabalhando ao lado dele, com certeza, e isso é especial demais. Cara, Uhum. a última pergunta da entrevista ela é tua, tá? É um espaço teu para te deixar a tua mensagem, o teu agradecimento, o teu recado, enfim. E novamente te agradecendo o carinho e a atenção. Fica tranquilo e espaço é teu. Não, legal, Daniel. Eu que te agradeço também o espaço, agradeço e fico muito lisonjeado, sinceramente, você, como você disse, né, do William ter me escalado aqui para falar um pouco sobre ele e para essa conversa. Assim, cara, o William é um cara que eu aprendi a admirar, né, durante essa trajetória e a minha jornada profissional e esse contato que a gente teve, não só como profissional, mas também como pessoa, né, todo esse lado humano, essa visão, né, diferenciada, digamos assim, que o William tem das coisas, tá? Então, cara, fico muito lisonjeado de poder fazer parte disso, cara, enfim. Desejo todo sucesso para ele, já falei isso para ele quando ele se despediu aqui da empresa, porque eu acho que é um cara que, por tudo isso, né, merece demais, é uma pessoa muito legal, uma pessoa do bem, vamos dizer assim, tá? E, cara, e é isso. E que puder contar comigo, ele sabe que pode contar, porque, cara, assim, é o tipo de pessoa que é o que eu tô falando. Cada conversa vale muito, que você sempre tem uma troca muito produtiva de visões diferentes. É aquele cara que nunca vai chegar para conversar contigo só para te dizer aquilo que você quer ouvir. Ele vai saber te dizer também aquilo que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir, Sim. tá? E eu acho que isso é bem genuíno, bem interessante. Ivan, obrigado pelo carinho, atenção e até a próxima. Bom Tá? descanso aí. Para você também, Daniel. Obrigadão, cara. Um Valeu, abraço. um abraço. Falou.